Olá, pessoal! Eu sou a doutora Polônia Salles, sou dermatologista e adorei esse convite para dividir com vocês algumas dicas de skincare durante a quarentena. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o uso das máscaras. Como a gente está tendo que usar muito máscara, o que tem acontecido? Quando a gente usa, aquele ambiente ali que fica embaixo da máscara, ele fica muito úmido e quente, porque ele retém o ar que a gente exala. Então a pele ali começa a ficar com mais propensão à oleosidade, ao aparecimento de acne, a pequenos pontos inflamados. Então é muito importante a gente cuidar e ter algumas medidas para que isso não aconteça. A primeira é, usa máscara o menor tempo possível. A gente sabe que é muito importante toda vez que for sair, que for se expor, a gente está usando, mas enquanto estiver em casa, se for possível, retire. Outra coisa importante é hidratar a região. Quando a gente hidrata, a gente forma uma barreira. Mas também nessa hora de hidratar, a gente tem que evitar de usar hidratantes muito espessos, porque eles podem piorar ainda mais essa oleosidade. Então o ideal é usar hidratantes leves. Outra medida importante é usar sabonetes e lavar com a frequência certa para que também controle essa oleosidade. Você pode conversar com o seu dermatologista, né, para poder ver qual que é o sabonete ideal para o seu tipo de pele. E essa lavagem do rosto, ela é importante e ela tem que ser na medida certa, porque quando a gente lava em excesso, a gente tira muita oleosidade, isso resseca a pele, e aí a pele entende que tem que produzir mais oleosidade. E aí vira uma bola de neve. Então a gente tem que lavar o rosto na medida certa, para tirar só aquele excesso de oleosidade, mas para não causar ressecamento. E outro problema que a gente vê também na questão aí do uso das máscaras é que muitas vezes aparece dermatite de contato. E aí, nesses casos, a hidratação também forma uma barreira que protege. E o ideal também é, se possível, trocar o modelo da máscara e evitar ao máximo assim, o tempo de uso dentro do possível. Outra coisa importante que as pessoas me perguntam é, quando a gente vai passar protetor solar no rosto, precisa passar na área que vai usar a máscara? Na verdade, não, tá? Se a gente puder passar só nas áreas que ficam expostas, é melhor. Todos os produtos que a gente passa ali na área que vai ficar dentro da máscara, eles podem irritar, eles podem aumentar essa oleosidade, então o ideal é a gente usar só aonde precisa mesmo. Inclusive maquiagem também não é recomendado usar na área da máscara. Algumas pessoas até acreditam que o uso de produtos possa atrapalhar essa filtração da máscara, então o ideal é não usar. Isso falando das máscaras. Agora vamos falar para vocês sobre alguns problemas que aparecem, que são muito comuns agora durante esse período de quarentena e como que a gente pode fazer para evitar. Então assim, uma coisa que a gente tem visto acontecer muito é que nesse período de quarentena as pessoas estão muito estressadas. E esse estresse aumenta o cortisol no organismo e isso faz aumentar a oleosidade na pele, no couro cabeludo. E em função disso, algumas doenças estão aparecendo, estão se exacerbando. Por exemplo, a gente tem visto que a acne tem aparecido mais. E aí, nesse caso, o que a gente tem que fazer em relação à acne? A gente tem que, mais uma vez, lavar bem o rosto. A gente tem que usar produtos que possam prevenir a acne. E aí, nesse caso, você tem que conversar com o seu dermatologista para poder prescrever para você os produtos que você precisa de acordo com a sua pele. E a gente tem também aí a questão que a alimentação pode estar relacionada a isso também. Então, assim, quando a gente ingere muito carboidrato ou derivados do leite, isso pode aumentar também a chance de ter acne. Então, se você puder evitar esse tipo de alimentação, se estiver tendo acne, é uma boa. Outro problema que a gente vê acontecer muito é o aumento da dermatite seborreica. A dermatite seborreica é aquele problema que aparece no couro cabeludo porque aumenta a oleosidade e a pessoa começa a ter caspa, começa a ter aquelas casquinhas e tal. E isso pode, inclusive, fazer o cabelo cair mais. Então, o que a gente recomenda nesses casos? Que você lave com frequência o couro cabeludo. Às vezes a gente esquece por estar em casa, a gente não percebe nem os dias passando e acaba lavando com menos frequência. Então é importante lavar o cabelo com uma frequência certa, de acordo com o seu tipo de couro cabeludo, com o seu tipo de fio. Né? Em média, as pessoas lavam dia sim, dia não, ou quem tem assim um couro cabeludo muito oleoso lava todos os dias, mas é muito importante lavar na frequência certa. E se for uma dermatite seborreica que esteja muito exacerbada, você precisa usar um shampoo de tratamento da dermatite seborreica, que mais uma vez o seu dermatologista pode prescrever para você. Então é muito importante cuidar
porque isso pode aumentar a queda. Não só a questão da dermatite seborreica, mas também o próprio estresse pode fazer o cabelo cair. E aí, nesses casos, a gente tem que, assim, verificar tudo que pode estar influenciando na queda do cabelo para tentar prevenir. Todas as medidas que você puder fazer para aliviar o estresse, seja meditação, seja qualquer coisa que possa te ajudar, é válido nesse momento. Outro problema que a gente tem visto muito acontecer também é a dermatite atópica. Aquelas pessoas que têm aquela tendência de ter aquelas lesões de dermatite atópica no corpo, acaba piorando, tá piorando agora durante a quarentena. E aí, o que a gente pode fazer em relação à dermatite atópica para ajudar? Bom, a primeira coisa é hidratar muito bem o corpo, que isso todo mundo que tem dermatite atópica já sabe que é super importante. A gente fala muito também da questão do banho. A gente agora tá entrando num clima que fica um pouco mais frio e as pessoas começam a tomar banhos com água mais quente, com a temperatura mais alta. Isso não é bom para a pele, nem para o couro cabeludo. Isso, na verdade, tira a gordura natural e às vezes até estimula a piora da oleosidade. Os banhos também não devem ser tão demorados, porque quanto mais tempo a gente fica, maior o contato com o cloro da água e isso faz a pele ficar mais ressecada. Então, para quem tem dermatite atópica, isso não é legal. É importante também usar sabonetes hidratantes e, de preferência, usar só naquelas regiões, assim, que precisam realmente ser lavadas, né? É claro que agora, como a gente tá com essa questão aí do coronavírus, toda vez que a gente se expõe, que a gente vai à rua, que a gente pode estar contaminado no corpo, a gente tem que passar um sabonete no corpo para poder limpar mesmo, né? Mas se a pessoa fica só dentro de casa, se ela não teve contato com nada que possa ter contaminado, o ideal é usar o sabonete só nas áreas com cheirinho, axila, região genital e pé, e não passar muito na pele. Isso a gente falando na questão de quem tem dermatite atópica, porque essas pessoas têm aquela pele que tá mais ressecada. E agora, durante a quarentena, a gente tem visto que isso tem exacerbado muito. E também a gente sabe que tem algumas coisas que ajudam, por exemplo, o uso de probióticos. Eles ajudam na prevenção. Já tem até alguns estudos que falam que os probióticos podem ajudar na prevenção da infecção pelo coronavírus. Então, probiótico é uma coisa legal que você pode estar ingerindo aí nesse momento para ajudar em várias coisas. E outra coisa também que tem exacerbado muito é rosácea, né? Também por conta do estresse. A gente tem visto que algumas pessoas têm apresentado exacerbação. E aí, no caso da rosácea, mais uma vez a gente fala também para evitar o estresse. Quem tem rosácea sabe que tem várias substâncias que podem fazer a rosácea melhorar, ter controle. Então, você tem que conversar com o seu dermatologista para fazer um tratamento adequado nesse momento e evitar tudo aquilo que possa fazer piorar. Então, por exemplo, evitar comida condimentada, evitar álcool, evitar temperaturas altas, enfim, tudo que a gente já sabe que faz a rosácea piorar deve ser evitado nesse. E outro ponto muito importante que eu preciso falar com vocês é sobre o uso do protetor solar. Muita gente pensa que porque tá em casa não precisa passar o protetor, mas a gente tem que lembrar que os aparelhos eletrônicos, eles também têm uma radiação. A gente tem a questão aí da luz visível e tem também os raios solares que entram dentro de casa e que refletem. Então é importante sim passar o protetor mesmo estando dentro de casa, especialmente para aquelas pessoas que têm problemas de pele, como melasma, por exemplo, que pode piorar muito nessa situação. Espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas e fiquem super bem aí durante essa quarentena.